Bom dia, hoje eu gostaria de continuar falando sobre o tema Conhecida por Deus, mas usando um outro texto das Escrituras, que é o Salmo 103, um salmo belíssimo, que na verdade é um convite de louvor. No entanto, dentro dele nós percebemos que somos conhecidos por Deus, conhecidas por Deus, porque ele vai ressaltar, o salmista vai ressaltar essa verdade dentro do seu texto. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14, que é um texto que vale a pena ser lido, e quem puder, termine de ler todo o capítulo em casa para tirar outras lições, outras aplicações para a sua vida. Salmo 103, Salmo de Davi. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então até aqui a nossa leitura, e nós podemos então aprender algumas coisas com esse texto. E a primeira delas, que eu posso dizer que somos conhecidos por Deus, é o versículo 3, que diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Deus, ele faz isso conosco. Ele faz isso porque ele conhece a nossa necessidade. E o versículo 14 também diz isso, que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Muitas vezes nós, como seres humanos, não gostamos de lembrar desse detalhe, de que somos pó, que temos falhas e dificuldades. Então, nós não lidamos muito bem com isso. Mas Deus, ele lida muito bem com essa realidade de que nós somos pó. Deus, ele sabe lidar com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas. E o interessante aqui nesse texto, e não só nesse, em todos que eu procuro ler, eu tento separar, fazer um paralelo, na verdade. De um lado, eu coloco as qualidades de Deus, quem é Deus. E do outro lado, eu coloco quem sou eu, quem é o ser humano. E o texto, ele vem falando primeiramente sobre Deus. O salmista diz a sua própria alma, né? Ele convida a sua alma a louvar ao Senhor, e aí ele começa a falar: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem redime a tua vida da perdição, Ele é quem farta a tua boca de bens, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, o Senhor fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E por aí vai. Ele vai falando todas as características que são de Deus. E depois ele vai falar também como Deus age e como Deus agirá na vida dos seus servos. E é interessante porque no versículo 9
Do versículo 9 em diante, nós vamos ver isso, e o versículo 9 é um verso-chave também para pensar nas verdades sobre Deus. O verso 9, ele quebra um paradigma que muitas vezes nós vemos que as pessoas têm sobre Deus, que é que Deus é um juiz severo que nos pune a qualquer erro, em qualquer situação, implacável. No entanto, aqui diz que Deus, ele não reprovará perpetuamente e nem retém a sua ira para sempre, e que Deus também não nos trata segundo os nossos pecados. Ao contrário, ele é grande em misericórdia. Deus trata os seus filhos com misericórdia. Ele ajuda os seus filhos. É verdade que Deus nos disciplina, que Deus nos corrige, que Deus nos ensina, mas ele faz isso como um pai amoroso que ele é. O próprio texto diz isso no versículo 13. E outro dia eu quero gravar uma série falando apenas sobre a paternidade de Deus, como nós podemos ver a Deus como Pai, porque em vários trechos da Bíblia nós encontramos essa expressão de Deus como Pai. E é maravilhoso saber que como um pai se compadece de seus filhos, é assim que Deus se compadece de nós. Então, que essa mensagem possa falar ao seu coração.